Fernando Alonso sempre foi um homem que mede suas palavras com precisão. Um dos pilotos mais experientes da história da Fórmula 1, bicampeão mundial, ainda extremamente competitivo mesmo aos 40 e poucos anos de idade, Alonso não costuma fazer elogios gratuitos. Quando fala, é porque vê algo de verdadeiro, algo digno de nota. Por isso, ao longo da temporada de 2025, as palavras que ele vem dedicando a Gabriel Bortoleto chamaram a atenção da mídia, dos fãs e principalmente do paddock. O espanhol, que já foi mentor do brasileiro em momentos anteriores da carreira, agora vê de perto o crescimento meteórico de um piloto que não apenas subiu rapidamente para a Fórmula 1, mas também tem mostrado consistência, maturidade e talento que desafiam a lógica para um estreante. A admiração de Alonso por Bortoleto não é recente. Ainda durante o período de formação do brasileiro nas categorias de base, Fernando já havia identificado nele um potencial diferenciado. Ao longo de 2023 e 2024, quando Bortoleto se consolidava como uma das grandes promessas do automobilismo mundial, Alonso já aparecia com declarações discretas, mas carregadas de respeito. Chamava atenção não apenas pela velocidade de Gabriel, mas principalmente pela sua conduta fora do carro, a frieza, a leitura de corrida, a inteligência na tomada de decisões e a ética com a equipe. Elementos que Alonso considera essenciais para um verdadeiro campeão. Não foi por acaso que o espanhol passou a tratá-lo como um verdadeiro pupilo, mesmo sem laços contratuais ou acadêmicos entre os dois. Mas foi em 2025, com Bortoleto finalmente estreando na Fórmula 1 pela equipe Keke Sauber, que os elogios de Alonso tomaram uma nova proporção. Logo nas primeiras corridas do ano, o jovem brasileiro mostrou que não estava ali apenas para aprender. Ele chegou preparado, pronto para disputar posições, mostrar serviço e, acima de tudo, surpreender. Com um carro que não estava entre os melhores do grid, Gabriel conseguia avançar para o Q3, desafiar adversários muito mais experientes e conquistar pontos com uma frequência que nenhum outro novato da temporada conseguia sequer sonhar. Diante desse cenário, Alonso, que conhecia o contexto e as dificuldades envolvidas, não hesitou em falar publicamente sobre o que estava vendo. Após o GP da Austrália, uma das primeiras performances realmente impactantes de Bortoleto na temporada, Alonso foi direto. Disse que não havia surpresa, que ele esperava exatamente isso. E que, na sua visão, Gabriel era o melhor da nova geração. Um comentário simples, mas com peso gigantesco vindo de alguém com histórico e autoridade de Fernando Alonso. A frase rodou o mundo. Para muitos, era apenas um elogio. Mas para quem acompanha de perto o universo da Fórmula 1, era um verdadeiro carimbo de aprovação. Um selo de qualidade vindo de um mestre. O reconhecimento se intensificou após o GP da Hungria. Em uma corrida difícil, em que poucos conseguiram se destacar, Bortoleto mais uma vez entregou um desempenho sólido, superando pilotos de equipes superiores e mostrando mais uma vez sua capacidade de extrair tudo do equipamento que tinha em mãos. Alonso, que terminou logo à frente do brasileiro, aproveitou a entrevista pós-corrida para lançar mais uma de suas frases cirúrgicas. Disse que, se Gabriel fosse britânico, teria saído na capa de todos os jornais. Que o que ele vinha fazendo era excepcional. E que era claramente o melhor estreante da temporada. Esse tipo de declaração gerou uma onda de reações no paddock, especialmente porque, naquela mesma semana, Helmut Marko havia dado uma entrevista criticando a nova geração de pilotos, sugerindo que nenhum deles tinha realmente impressionado. As falas de Alonso foram lidas como uma resposta direta, e muitos concordaram com ele. Fernando não se limitou a exaltar a pilotagem de Gabriel. Em outras entrevistas, abordou também o caráter do brasileiro. Falou sobre sua dedicação fora das pistas, sua postura dentro da equipe e sua constante busca por evolução. Disse que ele chegava cedo, estudava os dados com afinco, mantinha a humildade e, acima de tudo, escutava. Qualidade rara em um estreante, principalmente na Fórmula 1 moderna, em que o ego, muitas vezes, fala mais alto do que a razão. Para Alonso, Gabriel era um exemplo de como um jovem piloto deveria se portar. Não apenas talento bruto, mas lapidado com responsabilidade. O espanhol também foi um dos primeiros a lembrar do que Bortoleto havia feito na Fórmula 2. Em um paddock que muitas vezes trata a categoria de acesso com certo desdém, Alonso fez questão de ressaltar que o título conquistado por Gabriel no ano anterior não veio por acaso. Que foi fruto de um ano perfeito, de consistência e domínio psicológico. E que isso deveria pesar muito mais na avaliação do piloto. Alonso comparou Gabriel com outros campeões da F2 que chegaram à Fórmula 1 e afirmou que, na sua visão, o brasileiro era superior à maioria deles, tanto no que mostrou na base quanto no impacto imediato que causou na elite do automobilismo. Esse tipo de fala, além de elogiar Bortoleto, também joga luz sobre uma questão recorrente na Fórmula 1. A dificuldade que pilotos fora do eixo europeu, especialmente sul-americanos, têm para ganhar o devido reconhecimento. Alonso, espanhol, sabe bem o que é lutar contra um certo preconceito velado dentro do paddock. Por isso, quando diz que se Gabriel fosse inglês estaria nas capas dos jornais, não é apenas uma frase de efeito. É uma crítica direta à maneira como a mídia europeia e os grandes centros tratam seus talentos e ignoram outros, mesmo quando o desempenho é tão ou mais impressionante. Os elogios de Alonso não passaram despercebidos por outros pilotos.
Vários começaram a se referir a Gabriel com mais respeito, e a relação entre os dois passou a ser vista quase como uma narrativa de mestre e aprendiz. Não é raro ver Alonso e Bortoleto conversando longamente nos bastidores, analisando dados ou trocando experiências. Embora ainda haja uma rivalidade natural, já que estão competindo lado a lado, o respeito é evidente. Fernando até brincou em uma entrevista recente, dizendo que ainda era ele quem mandava, mas que reconhecia que o futuro estava se aproximando mais rápido do que o esperado. Ao mesmo tempo, as palavras de Alonso têm um peso prático dentro da Fórmula 1. São ouvidas por chefes de equipe, patrocinadores e outros influenciadores do grid. Quando Fernando coloca sua reputação em jogo para elogiar um jovem piloto, ele está, de certa forma, endossando sua escalada rumo ao topo. Não é exagero dizer que essas falas podem influenciar diretamente as oportunidades futuras de Gabriel. Afinal, quando um bicampeão mundial afirma categoricamente que você é o melhor da sua geração, é impossível ignorar. E o mais impressionante é que, mesmo diante de tantos elogios e da crescente atenção da mídia, Bortoleto permanece com os pés no chão. Em nenhuma de suas entrevistas ele se deixou levar pela empolgação. Sempre devolve os elogios com gratidão, mas insiste que ainda tem muito a aprender. E que ter Fernando Alonso como referência e apoiador é uma honra, mas também uma responsabilidade. Porque sabe que, quando um dos maiores nomes da história diz que você é especial, o mundo passa a esperar resultados à altura. Alonso, por sua vez, parece genuinamente satisfeito em ver o crescimento de Bortoleto. Talvez enxergue nele algo que lembra a si próprio no início da carreira. Talvez veja uma chance de deixar um legado, de ajudar a moldar o próximo grande nome da Fórmula 1. Ou talvez seja apenas o olhar experiente de quem conhece o esporte como poucos e sabe reconhecer quando está diante de algo extraordinário. O fato é que, em uma temporada marcada por disputas acirradas, mudanças de equipe e incertezas no futuro de vários pilotos, a ascensão de Gabriel Bortoleto tem sido uma das histórias mais autênticas e inspiradoras do ano. E o apoio público de Fernando Alonso apenas reforça aquilo que já se tornou evidente para quem acompanha a Fórmula 1 de perto. O brasileiro não é apenas mais um novato tentando sobreviver. Ele é, nas palavras de um mestre, o melhor da nova geração. E parece apenas estar começando.